Olá, mais uma aula está começando e você vai com certeza aprender algumas coisas especiais. Hoje nós vamos falar sobre a construção do reino e quando nós falamos de reino, nós não podemos esquecer do reino de Deus. Quando nós falamos de reino, nós não podemos esquecer do reino vindouro, continuação daquilo que nós começamos a viver com Cristo aqui, e esse vai ser um tempo de aprender algumas coisas, inclusive vamos falar um pouco de milênio, que reino milenar, como é que é isso, como é que funciona? Vai ser uma aula muito especial. Eu quero desafiar você a enviar o link dessa aula, compartilhar. Muitas pessoas precisam aprender a respeito dessas coisas e você é essa pessoa que vai abençoar, que vai contribuir, que vai semear na vida dos teus conhecidos essa aula para que eles possam também, junto conosco, aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Que Deus abençoe essa aula, continue participando, continue assistindo. Se você não assistiu os episódios, as aulas antigas, tá tudo lá na plataforma, você pode assistir e vai ser bênção sim. Vamos à aula? Deus abençoe você. Olá, queridos, estamos de volta com mais uma aula. A Jornada do Fim é esse curso, é um curso de escatologia, é um curso para a gente tratar as coisas do final dos tempos. Você que está acompanhando desde a primeira aula, você que pegou aí pelo caminho, eu quero te aconselhar a voltar a assistir as primeiras aulas e continuar compartilhando esse curso com outras pessoas. Essa aula nós vamos tratar sobre a construção do reino de Deus. Vamos falar a respeito do reino, o reino que o Senhor Jesus veio para implantar. Ele o tempo inteiro sinalizou, verbalizou o que ele veio fazer aqui, implantar o reino dele na terra. E nós vamos falar nessa aula a respeito da consumação desse reino. Vamos falar sobre as coisas futuras concernentes ao reino de Deus. Tem um livro muito precioso que fala sobre o reino de Deus, que é o livro de Dallas Willard, um livro que eu te aconselho, Conspiração Divina, um dos melhores livros que eu li sobre o reino de Deus. Ali eu aprendi muitas coisas, eu quero já começar indicando. Durante a semana, né, professor Leandro, nós vamos colocar algum conteúdo do Conspiração Divina, porque é um livro preciosíssimo a respeito desse tema. Ele não tem uma ênfase tão forte no reino, na consumação do reino, mas ele explica e explana o reino de Deus. Mas nós vamos orar. Vamos pedir que o Senhor nos abençoe e nos oriente. Pai amado, nós te louvamos de coração. Agradecemos de coração primeiro pela tua palavra, pela verdade revelada, e pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento. E nós queremos agora, em nome do Senhor Jesus, prosperar no entendimento, no conhecimento, em especial nessa temática tão importante. Eu peço uma bênção para cada um que está ouvindo, está assistindo, está estudando conosco nessa aula. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Professor Leandro, vamos lá. Vamos lá. Bom, talvez um ponto de partida para a gente começar a conversar sobre o reino de Deus, né, pastor? Você já perceber como esse assunto é central no ministério de Jesus, né? Quando você lê a história de Jesus, ali contada para a gente através dos evangelhos, você percebe que em diversos momentos ele vai abordar a questão do reino de Deus. Na verdade, em todos os momentos ele vai trazer uma pinçada de como é o reino de Deus, como que ele se manifesta, da realidade do reino. Se você for, por exemplo, no momento posterior ali na ressurreição, ele fica 40 dias ressurreto, né, convivendo com os discípulos, e lá no livro de Atos vai dizer pra gente que nesses 40 dias o assunto que ele tratou era o reino de Deus. Então, é uma mensagem completamente central no ministério de Jesus. Eu até separei o verso lá de Mateus 4:23, quando diz que Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino.
O reino é o assunto que Jesus veio contar para a gente aqui, né? Ele veio, no Antigo Testamento já havia uma noção de rei, né? De Deus como rei, esse reino vindouro, mas Jesus veio explanar esse reino de fato, né, pastor? E todas as vezes que no Velho Testamento a narrativa do povo de Israel, do povo ali de Judá, do povo de Deus ali, a nação escolhida, né? Nós vamos perceber, principalmente quando eles estão sobre um reino complicado, um reino que promoveu a idolatria, que se afastou do caminho do Senhor, a esperança de que um rei surgiria é algo que está muito nítido. A própria profecia em Ezequiel, em Isaías, está apontando para um rei. E vai nascer um rei. E esse rei vai ser maior que Davi, mais importante que Davi. O grande rei vai chegar, e isso é com certeza algo muito presente na teologia bíblica. Nós vamos ter a figura do rei exaltada. Sim. E é interessante a gente perceber, né, que esse assunto ele tem uma conotação escatológica, né? Porque por mais que o reino seja prometido no Antigo Testamento, seja manifesto ali Jesus falando sobre ele, é fato que em diversos momentos vai se perceber que há um elemento futuro nesse reino. E aí, por isso que o título da nossa aula é a consumação do reino, ou seja, o momento culminante do reino, a hora que se manifesta de forma plena e definitiva o reino de Deus. Os discípulos tinham muita dificuldade quando Jesus falava: o meu reino não é esse, Sim. O meu reino não é daqui, o meu reino é um reino espiritual, é muito maior. E eles tinham dificuldade de entender do que Jesus estava falando quando ele dizia que o reino não era da maneira como eles pensavam. Eles estavam esperando um estadista, estavam esperando um líder que ia banir o Império Romano naquele momento, e Jesus o tempo inteiro esclarece: o meu reino é muito maior que isso. É interessante então que a gente tenha isso em vista, né? A gente está conversando sobre o reino de Deus, tanto no aspecto presente, que ele se manifestou, quanto ainda nessa expectativa futura da consumação do reino de Deus. E aqui um cuidado que a gente tem que ter é porque talvez esse seja um dos pontos mais polêmicos com relação ao estudo da escatologia, né? Falar sobre o que de fato é o milênio, nessa ideia de que o milênio é o reino de Cristo, né? O reino dele sobre o seu povo, isso gera diversas interpretações as mais variadas possível. E o nosso desafio aqui é olhar para o reino de Deus, não ficar perdido ali no meio das polêmicas, das possibilidades e das teorias. O nosso desafio aqui é olhar para o reino de Deus e pensar lá valores que podem ser aplicados hoje, são entendimentos que são necessários hoje para nós que já fazemos parte desse reino. É importante a gente ressaltar que o reino de Deus está estabelecido. Ele está vigorando. O Senhor está no trono e Ele está reinando. Então existe às vezes uma ideia errônea de que o diabo está reinando, porque a terra jaz no maligno, as pessoas, então Ele é o rei, é Ele que está reinando, e futuramente o Senhor Jesus vai reinar. Não é nada disso. Sim. O Senhor Jesus já está no trono. Mateus 16:19 é aquele que falou que é ligado no céu, é ligado na terra. Essa ligação é muito forte também com Mateus 6,33, que fala: busquem em primeiro lugar o reino de Deus. É importante em Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não dará juntamente com ele, e de graça todas as coisas, e ainda as palavras conhecidas. Li aqui uma paráfrase, né, de Romanos 8,32, que fala daquele que de fato tem um coração dadivoso e que reina. Um texto que me vem à mente, professor, o texto de Filipenses 4,19, que diz: o Senhor teu Deus, né, suprirá todas as suas necessidades. Ele é um rei que olha o súdito, ele é um rei que ama, ele é um rei que dá a você aquilo que você precisa, as suas necessidades, todas elas, todas as necessidades. O rei, esse governante, esse líder, esse que estabelece, esse que faz escolhas, ele está lá para garantir que você vai ter aquilo que você prefere. É um reino onde não nos falta nada. E
Isso é muito importante, né? Essa noção de que a gente já participa do reino de Deus, né? Por isso que Pedro vai colocar lá em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 9, que vocês são geração eleita, sacerdócio real, ou seja, nós já estamos inseridos nesse contexto de reino de Deus e graças a Deus somos seus súditos. E como seus súditos devemos se portar e representá-lo aqui no mundo. Mas já começando a caminhar então, pastor, a gente podia começar por uma definição, uma ideia. Afinal de contas, o que significa, né? O que quer dizer quando eu encontro, por exemplo, essa expressão reino de Deus lá nas Escrituras? O que ela quer dizer com isso, né? Que reino é esse? Que tamanho tem esse reino? Quanto tempo dura esse reino? E sem sombra de dúvida, o reino de Deus é absolutamente o assunto central. E as Escrituras, ela traz que o reino de Deus, ele está estabelecido sobre uma soberania. O reino de Deus está estabelecido sobre um domínio absoluto. Deus tem domínio de todas as coisas. Jesus, sentado no trono, reinando, reina absolutamente sobre a minha vida, sobre a sua vida. E você pode imaginar que a autoridade de Jesus está acima de qualquer força, qualquer instituição, qualquer autoridade máxima, seja ela uma autoridade espiritual, uma autoridade política, esse rei reina sobre tudo isso. Isso é muito legal, né? Porque quando a gente pensa sobre reino, é natural a gente tentar associar a um reino humano, né? A gente vai pensar lá, talvez, hoje tem poucos reis no mundo, né? Mas você vai puxar lá a rainha da Inglaterra, algum rei da Espanha, alguém que você se assemelhe para tentar imaginar como seria o reinado. Na verdade, quando a Bíblia trata disso, o enfoque que ela dá é exatamente esse, né, pastor? Ela fala sobre autoridade. Não está falando ali sobre o povo, sobre as relações comerciais, não está falando sobre nada. O enfoque que a Bíblia vai dar quando ela fala sobre o reino de Deus é a figura do rei. É a autoridade dele, é o poder dele, é a soberania dele sobre todas as coisas. Então, nesse sentido, que, por exemplo, o salmista coloca lá no Salmo 103, verso 19, quando ele diz que o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina tudo que existe. O enfoque sempre é essa autoridade, né, pastor? Esse domínio, esse poder. Isso pra gente é extraordinário, porque a gente olha para o mundo e pode pensar que o mundo está sem governo. É um ente desgovernado que corre para o acaso. E quando a gente entende a figura do reino de Deus, a gente percebe que não. Deus, ele é Senhor da história, inclusive. Sim, com certeza. Quando a gente pensa, se a gente consegue pensar em um governo humano que tem a nossa consideração, o nosso respeito, esse governo, o melhor governante, o melhor presidente ou um rei naquelas nações que ainda lidam com a monarquia, né? Esses reinos terrenos, independente de quanto tempo, independente da riqueza que ele teria ou não, vamos pensar no rei Salomão, um rei que tinha um poder do dinheiro muito grande, porque ele tinha muito recurso, ele enriqueceu demais aquela nação, mas esses reinos, eles jamais conseguiram de fato promover justiça. E o reino de Cristo é um reino de justiça, reino estabelecido sobre a justiça. E esse reino é um reino completo. Verdade. Então, algumas coisas a gente já pode pensar. E o reino de Deus é esse poder, essa autoridade que ele exerce sobre todo mundo e enfatiza os seus valores. Então, o pastor falou sobre a justiça, sobre o amor, sobre a benignidade, sobre a bondade. Isso são valores do reino de Deus que são vivenciados exatamente porque ele é o nosso rei, né, pastor? Maravilha. A gente já podia começar, então, a compreender essa perspectiva de reino a partir do Antigo Testamento. A gente já pensou um ponto ou outro aqui, mas seria bom a gente dar uma noção de como que o reino de Deus é tratado, então, no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, na verdade, ele vai firmar as raízes ali para esse entendimento do reino de Deus, né, pastor? Com certeza, com certeza. A promessa, né, desse reino futuro, ela está muito clara, ela é muito objetiva, ela é muito convicta ali já no primeiro. O professor Leandro separou um texto aqui, por exemplo, em 2 Samuel, né, 7, versículo 12 até o versículo 16,
e ele traz aqui um texto que é o Isaías 2, 2 a 4, que esse a gente quer ler, que diz que nos últimos dias o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal, será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos nas suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém, virá a palavra do Senhor, ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão das suas espadas aradas e de suas lanças foices uma nação não mais pegará as armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Um reino sem guerra. A humanidade não sabe o que é isso. Pois é, verdade. É interessante como o Antigo Testamento, especialmente Isaías, né? Isaías, esse é só um exemplo de muitos que nós poderíamos pensar ali, de Isaías falando a respeito desse governo futuro do enviado, né, do Messias. E ali no Antigo Testamento, então, a gente percebe que já começa a amadurecer a ideia de que o reino de Deus reflete a noção de um Deus soberano que rege a história e que ele vai preparar a história para a sua própria glória. Então ele envia o seu filho para redimir essa história, redimir o povo, salvar o povo, e a partir desse envio, esse enviado passa a reinar, valorizando todos os aspectos do reino. Então a justiça, o amor, a graça, elas começam a ser evidenciados. No próprio texto de Isaías, ele vai falar sobre vários pontos, né? O pastor leu ali, as guerras são cessadas, o amor passa a de fato ser vivenciado. Como a expectativa do povo ao olhar isso devia ser tremenda, né, pastor? E o Evangelho, ele traz justamente o florescer daquilo que Isaías profetizou, Ezequiel profetizou, que os salmistas profetizaram, né? Todos os salmistas deram alguma ênfase àquilo que ia acontecer no futuro. Todos eles tinham a noção de futuro, onde as coisas iam se melhorar, e nós não estamos falando aqui da teoria pós-milenista, nós estamos falando da Escritura, da palavra, estamos falando do Evangelho que chega anunciando o reino de Deus. Agora está sendo estabelecido, ele chegou. Ele chegou da maneira como foi prometido, da maneira como foi desejado, da maneira como foi anunciado. Verdade. O texto de 2 Samuel que o pastor citou, né, ali 2 Samuel 7, do 12 até o 16, vai mostrar como esse enviado, esse rei enviado, ele teria a linhagem de Davi, vai descrever ali todos os aspectos para mostrar que no momento em que Cristo se manifesta, o reino de Deus é de fato estabelecido, né? Ele começa a ser vivenciado. Uma coisa importante, né, pastor, da gente entender já olhando para o aspecto do Antigo Testamento, é como a expectativa do mundo melhor tem que ser uma expectativa em Deus. Não adianta, o homem ele pode se esforçar, ele pode imaginar ter as suas filosofias, ter as suas utopias mentais, acreditar que um determinado sistema de governo ou qualquer outra coisa vai melhorar o mundo a ponto de tornar o mundo um lugar, um paraíso na Terra. Isso não vai existir. Quando a gente olha para o reino de Deus no Antigo Testamento, a gente percebe que a expectativa tem que ser de um aspecto religioso, né? Com certeza, quando nós elegemos uma autoridade, né, para assumir uma posição na nossa cidade, ou no nosso estado, ou no nosso país, quando nós fizemos isso, nós sempre colocamos uma esperança, nós queremos, claro, nós torcemos. Eu sou uma pessoa positiva, eu não sou pessimista, eu sempre tenho no meu coração uma esperança de que aquele governo pode ser um governo melhor do que os últimos governos, de que a corrupção pode abaixar, pode diminuir, que alguns problemas possam ser resolvidos, porque nós temos condições de resolvê-los. E essa esperança sempre acontece. E os melhores políticos, eles, aqueles que trouxeram algum benefício, eles também falharam, porque o reino deles, a questão política ali,
A questão do pleito, né, do governo deles é um governo muito limitado. Esse governo, o governo de Cristo, não tem limitação. E é isso que a Bíblia está apontando, é isso que está falando. Os discípulos do Senhor Jesus estavam esperando o líder político, Sim. estavam esperando o general de guerra. Pedro pega a espada, ele está pronto para... os discípulos, aqueles homens escolhidos, estão prontos para qualquer momento pegar a espada e partir para defender o reino de Cristo. E é necessário Jesus esclarecer a respeito desse reino. É por isso que a gente entende que uma transformação de fato vinda do reino, né, advinda do reino, ela acontece primeiro no indivíduo. Então, o evangelho ele afeta o indivíduo é transformado pelo poder do evangelho e aí começa a se expandir para as pessoas que estão à sua volta, através dos seus relacionamentos. Isso vai ganhando proporção até chegar à cidade e aí sim uma cidade pode experimentar um avivamento, né, pastor? Mas ele começa transformando indivíduos, né? E essa nação, ela começa a crescer, ela começa a se desenvolver. Essa nação de salvos, né, de restaurados, de redimidos, ela se torna a nação que vai vivenciar o reino de Deus consumado. Que legal. O próximo ponto que a gente pode trabalhar ali é exatamente o que o pastor já começou a falar quando ele disse a respeito de como os discípulos receberam a mensagem de Jesus, né? A gente pode entender o reino sendo apresentado por Cristo ali no seu ministério terreno. E é curioso como essa apresentação do reino de Deus por Jesus deve ter sido chocante, né? Eles estavam ali num período de opressão, eles estavam num período de ser explorados até pelo Império Romano, eles sofriam demais como nação, como povo, e aí eles tinham aquela expectativa, mas o Messias vai vir, e a hora que o Messias vier, tudo vai ser diferente, ele vai subjugar os nossos inimigos, nós vamos vencer e vai ser uma maravilha, vai ser instaurado o reino de Deus. E aí vem Jesus, e como o pastor citou lá em João 18:36, ele vai dizer, o meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. É curioso, né, pastor, como essa expressão de Jesus mostra pra gente que, na verdade, o reino, ele não é um reino político, que instaurado aqui no momento em que Jesus se manifesta. O reino apresentado por Jesus é um reino muito mais profundo, é um reino espiritual. Nesse reino, interessante também a gente pensar que nesse reino existe uma forma, como profissional, como pai, como pastor, como um professor, como um cidadão, nós temos uma forma. E tem um conselho de Paulo, por exemplo, a Timóteo, que está lá no capítulo 4, no versículo 12, ele coloca assim, Timóteo, que ninguém despreze o fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. No reino de Deus, a gente segue esse caminho, a gente vive isso aqui, nós buscamos o exemplo, o nosso exemplo é Cristo, a gente sabe o que Paulo está falando, que Cristo seja o seu referencial e que você viva no procedimento, no seu comportamento, no seu testemunho público, que você seja um exemplo para todos os fiéis, no amor, na fé e na pureza, na santidade. No reino de Deus nós vivemos assim. Quando? Futuramente? No reino vindouro? Né? No estado glorificado? Não. Nesse estado aqui. Hoje eu tenho um governante maior, supremo, que é Cristo. Nós vivemos desse jeito. O reino de Deus está estabelecido e eu não estou aqui tentando sobreviver para chegar logo o reino vindouro. Não, eu estou vivendo da melhor maneira possível aquilo que eu posso, com a ajuda do Espírito, com o poder de Deus manifesto, com um coração humilde, humilhado diante do Senhor, reconhecendo a minha fragilidade, a minha culpa, a minha fraqueza e vivendo na dependência de Cristo, já experimentando o reino de Deus. Verdade.
Se você já procurou ler alguma coisa sobre o reino de Deus, pode ser que você tenha percebido ali que há diversas formas de se entender o reino de Deus. Exatamente porque o reino é apresentado de forma variada ali nas Escrituras, especialmente no Novo Testamento. Você tem aquele sentido mais subjetivo, né, entendendo o reino como um poder, então o poder de Deus que entra no ser humano a partir do momento em que ele recebe a Cristo, ele se sujeita ao reino de Deus e esse poder começa a operar dentro dele e gerar frutos. Isso também é o reino de Deus. Então, a partir do momento que nós recebemos a Cristo, nós ingressamos no reino de Deus e passamos a vivenciar essa realidade. Você tem o aspecto apocalíptico, né? Aqueles que entendem que vai haver no final, a ênfase no final é o reino de forma completa, plena, consumada. Então, plenamente o reino de Deus ele é vivenciado no aspecto futuro. Por mais que a gente já comece a experimentar, isso no futuro será evidenciado de forma plena. Você tem a ideia de uma comunidade. Então, quando eu vejo, por exemplo, o avanço da igreja no mundo, a igreja sendo usada como instrumento de Deus para abarcar o mundo inteiro, alcançar o mundo inteiro, eu vejo o avanço do reino de Deus. Também tem um aspecto de que a igreja manifesta, né, esse mover do reino de Deus, além de ser um padrão diferente de reino, ser um padrão diferente de vida. Então, todas essas ideias estão abarcadas dentro dessa visão de reino de Deus, né, pastor? Ele reúne a igreja e ele transforma a igreja em cooperadores para estabelecer o reino. É algo que nós jamais merecemos, o ser humano em si, mesmo aqueles que foram alcançados, aqueles que colocaram a sua vida à disposição do Senhor Jesus, porque esse é o desafio do ensinamento do Evangelho da Palavra de Deus. Nós fomos convidados para participar desse reino, nós somos participantes, coparticipantes do reino de Deus, e isso é com certeza um privilégio que é imensurável, né? E esse é o grande desafio, talvez, dessa aula, né? A gente compreender essas diversas realidades, especialmente na ideia de que a Bíblia vai manifestar todas elas. E aqui a gente pode separar. Então, dentro dessa realidade de reino, a gente pode perceber que existe sim um elemento espiritual presente. Você pode ir para textos, por exemplo, que fala lá em Romanos 14, no verso 7, que diz que pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você tem textos como, por exemplo, Colossenses, capítulo 1 e verso 13, que diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Veja, essas expressões mostram que, de fato, o reino é uma realidade presente. Nós já estamos inseridos, né, no reino de Deus. As bênçãos que são frutos do Espírito em nós, você pega lá o Gálatas capítulo 5, verso 17, que fala do amor, da justiça, do domínio próprio, da paz, da fé. Tudo isso são elementos do reino de Deus que já se manifestam na gente, né, pastor? E a salvação que nos transportou para o reino. Sim. É a salvação que faz você realmente vivenciar e experimentar o reino de Deus. Porque o reino de Deus, está aqui na minha mente, ele está aqui no meu coração. Eu vivo agora totalmente envolvido com o reino de Deus. A soberania de Deus está sobre tudo. A natureza, ela é submissa a Deus. A humanidade, as pessoas que se levantam contra Deus, elas estão sobre a autoridade de Deus. Deus tem um controle e domínio sobre tudo, sobre todas as coisas. Mas a salvação faz de mim não um ser da criação envolvido, porque nós somos parte disso tudo, mas a salvação garante eu fazer parte, eu de fato ser herdeiro, eu de fato ser um soldado que faz parte do reino. Verdade. Então o primeiro aspecto é entender o reino de Deus como essa realidade que é um domínio de Deus sobre o seu povo agora. Nós já vivenciamos isso. Do outro aspecto, você tem também alguns versículos ali mostrando que o reino de Deus é uma realidade a ser experimentada no futuro, né? Você tem, por exemplo, o texto de Mateus 25:34, quando fala que então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Ou, por exemplo, o texto como 2 Pedro, no capítulo 1 e verso 11, em que ele fala: e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do Senhor Jesus Cristo. Então existe também um elemento, né, pastor, que é futuro nessa realidade do reino.
plenamente vivenciado, sobre o mundo todo há uma ideia de um reino futuro. Porque hoje o reino de Deus ele pode ser rejeitado. Como você falou, o domínio, né, a autoridade ali sobre a minha vida, sobre a vida de um ser humano, ela pode ser rejeitada. Agora, no futuro não. No futuro é plenamente sobre todos os seres humanos. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará, todo olho verá. Esse reino do Senhor é um reino estabelecido, é real. Aí nós estamos falando do milênio, que a Bíblia trata do milênio, que a gente sabe que o reino de Cristo não é 1000 anos, independente se ele é literal ou não. O reino de Cristo é eterno. Sim. Então há eternidade na figura de Cristo como rei. E isso é eterno. Ele já era estabelecido, já antes de todas as coisas, quando todas as coisas foram criadas, ele já coexistia, como diz o livro de João, no capítulo 1, no versículo 1, no versículo 14, no versículo 26, do primeiro capítulo do livro de João, ele sempre existiu e ele sempre reinou. Mas existe um reino citado lá no livro de Apocalipse, o professor está justamente tratando isso ali, que é o que a Bíblia, o Apocalipse, chama de milênio, que é o que o professor Leandro está falando. É onde a cortina, inclusive para a impiedade, ela é aberta. Sim. Ela é rasgada, como aconteceu na salvação na cruz, o entendimento. Agora, o ateísmo ele vira um vapor, ele desaparece, porque ali ninguém vai ter com a manifestação de Cristo, a segunda volta, ninguém vai dizer Jesus não existe, Jesus é uma figura criada, o céu é uma imaginação, uma criação do homem, a vida eterna na presença de Deus é fruto da criatividade da mente de alguns. Não, ali descortinou e aí não tem mais como negar. Verdade. Bom, então entramos aqui no tema do milênio propriamente dito, né? O milênio, essa expressãozinha milênio você não encontra nas escrituras, né? Você vai encontrar a referência a 1000 anos, que o significado é o significado de milênio lá em Apocalipse no capítulo 20. Tem muita discussão sobre o que de fato seria esse milênio, né, pastor? Você tem até aquela expressão dizendo que o milênio é um período de 1000 anos em que os crentes vão discutir sobre qual que é o significado correto ali de Apocalipse 20. Mas na verdade não são 1000, já estamos a 2000 anos do Apocalipse e ainda tem muita discussão sobre qual que é o sentido verdadeiro, né, o significado dessa expressão milênio. Mas basicamente só para que você possa compreender, né, os pensamentos principais ali a respeito disso. As 3 teorias, Isso, né? As 3 teorias mais difundidas, mais conhecidas. Você tem a ideia do pré-milenismo, que é o mais comum, né? O entendimento de que Cristo vem e a partir da manifestação, nós estudamos lá na aula sobre o mundo em convulsão, né? Aquele momento ali da guerra, Jesus vem como rei, é inaugurado então a partir daquele momento um reino terreno literal. Um reino terreno literal que é descrito como 1000 anos. Você tem o pós-milenismo, que entende que, na verdade, Jesus vem no final dos 1000 anos. Então, a Terra vai sendo cristianizada através da mensagem do Evangelho. Nós conversamos aqui sobre como o Evangelho se expande, né? Então, eles pegam esse ponto especialmente, falando da expansão do Evangelho sobre todo o mundo, até um ponto em que o mundo está cristianizado, e daí, no final, vem Cristo de forma mais direta, né? Na sua segunda volta. E você tem o amilenismo, que é o entendimento de que, na verdade, esse reino de Deus na Terra, ele não é literal, ele não vai acontecer de forma efetiva, que literalmente ele acontece de forma efetiva, mas é um símbolo para representar o domínio de Cristo desde o momento da ressurreição dele até o momento do seu retorno final, a sua segunda volta. Então é um entendimento mais espiritual desses termos. Fato é que as 3 correntes tem alguns versículos que vão dar uma ideia de que é uma, de que é outra, alguns boas pessoas, pessoas devotas, né, pessoas fiéis a Deus, compromissadas com as Escrituras, vão defender as 3 correntes e o que importa é que a gente tenha as percepções centrais desse ensino, né? A gente pode ter a nossa profissão de fé, ter um entendimento mais para um lado, mais para o outro, né, entender os textos de uma forma mais literal, exatamente porque a Bíblia não fecha a questão. Mas eu tenho que ter também esse entendimento de que, como a Bíblia não fechou questão, eu não posso ser tão dogmático nesse ponto, né?
Só resumindo, o pré-milenista, ele vai crer que Jesus vai voltar e aí inicia uma contagem literal de 1000 anos. O pós-milenista, vão acontecer 1000 anos e aí Jesus vai voltar, por isso que é o pós, depois. Sim. E o amilenista, Jesus pode voltar durante o milênio não é literal. Para o amilenista, o milênio já está estabelecido, sim, ele já está acontecendo, ele dá início com a primeira vinda de Jesus e termina com a segunda. Então o milênio pode durar 2000 anos, se Jesus voltar agora, no nosso tempo. Ele pode durar 3000 anos, o milênio, se Jesus voltar daqui a 1000 anos. Eu espero que ele não demore tanto. Eu estou aqui, Maranata, a hora vem. Amém. Senhor Jesus, acaba com essa folia, acaba com tudo isso que a gente está vivendo, mas essa é a esperança do cristão. Nós estamos sempre aqui com o grito de Maranata, né? Mas importante é esse respeito que o professor Leandro apresentou. Existem queridos irmãos teólogos, crentes no Senhor Jesus, que acreditam no pós-milenismo, defendem o pós-milenismo, a terra vai ser restaurada e todas as coisas do pós-milenismo. Existe um grupo muito significativo que é pré-milenista, né? Inclusive muitas igrejas, denominações, predominantemente são pré-milenistas, e existem também hoje algumas denominações que afirmam e colocam inclusive lá na sua defesa de fé o amilenismo como aquilo que a denominação acredita, mas nós respeitamos as três teorias e acreditamos que um dia nós não teremos teorias. Um dia as coisas vão ser estabelecidas. O mais importante de tudo isso, Jesus vem, seja no contexto pré, pós ou amilenista, Jesus está voltando, Jesus pode chegar a qualquer momento. Eu gosto de uma expressão que diz que lá no momento em que Jesus volta, os três vão estar ali conversando e cada um falando para o outro: olha, falei que ia ser assim. O orgulho do... Bom, uma coisa importante, pessoal, é que a gente compreenda, então, passada essa questão, né? Só um detalhezinho com relação aos 1000 anos. Os 1000 anos, e aqui vale a gente reforçar, na nossa... Uma aula anterior, não me recordo exatamente qual das aulas, a gente falou sobre o valor dos números quando a gente estuda escatologia. O número 1000, boa parte dos intérpretes, tanto do pré-milenismo quanto do pós-milenismo também, e também o amilenismo especialmente, eles entendem que esse número é simbólico, ele representa, sempre quando a gente fala, por exemplo, no texto de Pedro, que 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos, não dá pra gente mensurar o tempo exatamente, cronologicamente, quando a gente está falando de uma realidade que é a realidade de Deus. Né? Por isso que a expressão, inclusive, nem é a palavrinha Cronos, é a palavrinha Kairos, que é um tempo especial de Deus. Então esse 1000 anos não seria tão literal, mas é um tempo de fato de completude. O 1000 anos significa isso, um tempo de completude, um tempo em que o governo de Cristo ele é vivenciado de forma completa. Beleza? Isso é importante. E é importante também entender o Jornada do Fim, esse curso, que você já está na 8ª aula, você já percebeu. Nós temos uma ênfase, o nosso tema é escatologia, não é o livro de Apocalipse. Sim. Então, você tá vendo escatologia de Gênesis a Apocalipse. Esse curso, propósito dele é trazer o tema escatologia. Se nós tivéssemos aqui com um curso focado no livro de Apocalipse, nós estaríamos detalhando as 7 trombetas, sim, os 7 anjos, a noiva, o dragão, né, o abominável da desolação. Não é esse o propósito desse curso. Nós temos o CFI, o nosso curso, e ele tem um curso Apocalipse ali, a gente tem um outro curso que ele vai detalhar o livro de Apocalipse. Então você está pegando uma base que vai te ajudar muito, inclusive, a ler Apocalipse, a entender o livro de Apocalipse de uma forma mais ampla. Isso é importante você compreender, porque esse curso, Jornada do Fim, é muito importante na base geral do entendimento das coisas do fim. Verdade. Então, voltando para essa noção ali da apresentação do reino, tanto no aspecto presente quanto no aspecto futuro, é importante a gente perceber, pastor, que
quando a Bíblia fala a respeito da era presente, ela vai ter sempre um aspecto negativo. Então ela vai falar sobre como essa era, ela é uma era envolta em perversidade, em ira, onde o mal domina. Ela vai dizer que o diabo é o Deus dessa era. Então essa era representa exatamente aquilo que se opõe a Deus, aquilo que vai contra os valores de Deus. E quando ela fala da era futura, ela vai falar daquilo que é de Deus, próprio de Deus, né? Então fala do amor, da justiça, dos valores do reino de Deus. E isso parece que tem uma diferença. O que acontece, e aqui é a coisa mais extraordinária, é a partir do momento que nós, que estamos vivenciando essa era má e perversa, nos encontramos com Cristo, passamos a ser súditos do reino dele, há uma sobreposição. Então aqueles valores, aquela realidade da era futura passa a vir e ser abarcada também nessa era. Isso é maravilhoso, né? A gente começar a experimentar isso e já. E a gente aprende muito isso com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele traz aquela ideia de que o imperfeito, ele vai se tornar perfeito. Queridos, quem criou todas as coisas foi Deus, é o Deus da perfeição. Ele não criou o homem decaído, ele está restaurando e consertando o homem. Por isso que o vindouro, por isso que a consumação do reino é estabelecer as coisas como era no princípio. Deus criou tudo com perfeição, inclusive o ser humano. E a queda do homem, o fato do homem ter livre-arbítrio, criou toda essa imperfeição que a gente conclui. O meu corpo é um corpo imperfeito, mas eu vou receber um corpo incorruptível. A minha mente é uma mente limitada, mas lá no consumado, no reino de Deus consumado, no meu estado glorificado, a minha mente ela vai alcançar o objetivo pela qual Deus imaginou. O engenheiro, o arquiteto, não criou a minha mente para ela ser limitada, ele criou a minha mente para ela ser perfeita, na minha condição de criação, é claro. A minha mente não vai alcançar a matemática da mente de Deus, nunca. Deus sempre vai ser Deus, ele sempre vai estar acima de todas as coisas. No vindouro, no passado, ele sempre é Deus acima de todas as coisas. Então é importante entender que a correção do imperfeito acontece na consumação do reino. Isso é fantástico, né? Esse entendimento de que o reino de Deus futuro, ele invadiu a nossa era. E nós já começamos a experimentar essa realidade. O autor de Hebreus coloca lá em Hebreus capítulo 6, verso 5, né? Experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. O fato de poder hoje você dobrar o teu joelho e falar com Deus, esse acesso com Deus é fruto do reino de Deus que invadiu a nossa era. O fato do Espírito Santo estar dentro de você, te exortando, te edificando, é fruto do reino de Deus em você. As curas que acontecem, as bênçãos espirituais que a gente experimenta são frutos do reino de Deus que invadiu a nossa era. Que privilégio que você e eu temos como filhos de Deus de já vivenciar essas realidades que são perfeitas e eternas, que serão vivenciadas lá no final. Mas a gente já pode hoje começar a experimentar, né, pastor? Graças a Deus por Cristo, pela cruz, que nos dá essa condição de experimentar isso, né? Verdade. Um ponto que sempre quando a gente fala a respeito do milênio, né, acaba gerando muita dúvida, é com relação ao aprisionamento de Satanás, né, do dragão, para ser mais preciso. Porque lá em Apocalipse 20, quando o texto vai falar a respeito dos 1000 anos, ele coloca o seguinte: vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. E aqui é interessante que a gente perceba que como há correntes diferentes, né, de entendimento, cada uma delas vai entender esse aprisionamento também de forma um pouco diferente. Mas o que a gente precisa é focar na verdade essencial, né, pastor? E o aprisionamento, ele é uma limitação. Sim. Por exemplo, o diabo pode querer destruir a vida do professor Leandro. Ele, intencionalmente, por que ele permitiria o professor Leandro continuar ensinando, escrevendo, lecionando, instruindo a igreja? Por que ele faria isso? Por que ele vai permitir que eu pregue o evangelho? Ele não quer isso, ele quer destruir. Só que ele foi aprisionado, as pessoas usam o termo amarrado. Ele recebeu limites, e esse limite que ele recebeu, que é realmente
uma limitação muito grande quando nós comparamos a liberdade que Cristo tem de agir em qualquer tempo, em todos os tempos. O Senhor Jesus nunca esteve amarrado. Na cruz do Calvário, o Pai continuou no domínio. O mundo nunca passou um minuto sem a soberania de Deus estabelecida. E na cruz, o que o Senhor fez, com o preço pago, foi dar a condição da salvação me alcançar. E Satanás precisa, sim, da autorização de Deus para mexer comigo ou para mexer com o professor Leandro, nós que somos salvos em Cristo Jesus. Mesmo no Antigo Testamento, com a história de Jó, nós vemos o inimigo. A Bíblia diz ali no primeiro capítulo de Jó que os santos entraram na presença de Deus, junto deles veio o diabo. E o diabo veio para quê? Para falar, olha, tá vendo lá o servo Jó, o senhor dá tudo para ele, o senhor cuida dele, o senhor paparica esse rapaz aí, o Jó, e por isso que ele é desse jeito, por isso que ele tem tanto amor e tanto temor, e o Senhor dá algumas permissões e coloca limites. Ali nós temos uma situação que remete ao que nós vivemos hoje. Remete à ação do inimigo na terra, de Satanás, do diabo, e o domínio de Deus, inclusive, sobre Satanás. Verdade. Então, por mais que você entenda esse como um aspecto escatológico futuro, ou entenda como o aspecto presente, o mais essencial aqui é você perceber como o diabo não tem acesso, não tem autoridade, não tem liberdade para agir na vida dos filhos de Deus. Pedro vai falar, né, que ele anda como um leão bramando ao derredor, porque ele não pode chegar quando o Espírito de Deus está dentro de nós, né, pastor? Essa autoridade dos súditos do reino de Deus cabe exclusivamente ao nosso Rei Jesus. Glória a Deus por isso. Nós separamos alguns pontos aqui, pastor, para falar a respeito das características do reino. Se a gente está falando que passamos a ter uma nova vida como súditos de Jesus, então alguns frutos vão começar a aparecer. E especialmente ali no texto de Mateus 5, né, que é um texto famosíssimo, né, o Sermão do Monte, onde ele vai falar sobre os valores do reino de Deus. Nesse sermão vão ser apresentados vários princípios que nós devemos vivenciar como súditos de Deus, né? Como súditos do Rei Jesus. Na verdade, a gente poderia destacar diversas características em toda a Bíblia Sagrada. A Bíblia inteira vai apontar para esse status diferente dos servos de Deus, daqueles que são súditos de Jesus. Mas a gente pensou alguns deles ali para poder conversar um pouquinho melhor. O primeiro deles seria o princípio da mansidão, né, pastor? Quando ele fala... Ele começa falando, na verdade, no verso 20, falando, pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Já deixando claro que os valores do reino são diferentes. Evidencia, na verdade, que há algo dentro de nós. Quando nós produzimos esses valores, quando nós temos essas atitudes, algo dentro de nós precisa acontecer para que isso apareça. E é muito perigoso confundir a palavra mansidão, porque na língua nós usamos a palavra mansidão de uma forma, de um contexto diferente do que está na Bíblia. Manso, para a gente, é uma pessoa pacata, que não reage. As mulheres reclamam, pastor, meu marido é muito manso. Ela não está elogiando o marido dela. Ela está dizendo, eu queria que ele tivesse mais atitude. E a palavra manso aqui na Bíblia é no sentido daquela pessoa que ela sempre tem uma condição de pensar em qualquer reação. Quando ela é agredida, por exemplo, ela tem domínio próprio. A mansidão, o domínio próprio faz parte. Então, o princípio da mansidão, ele é fundamental na vida de um cristão. E isso é uma característica, assim, daquela pessoa que vive sobre o reino de Cristo. Isso. Esse princípio está lá no verso 21 e 22, né, quando ele está falando sobre a ira, e ele fala, né, vocês ouviram o que foi dito aos antepassados, não matarás. Mas eu, porém, vos digo que quem se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. É interessante como os valores do reino, todos os princípios que a gente vai comentar aqui, que não são muitos, são alguns, mas como eles mostram, na verdade, que a preocupação do reino é o que está acontecendo com o coração humano.
porque talvez é um choque de realidade para quem é legalista, como foi para os fariseus. Esse discurso de Jesus aqui no Sermão da Montanha deve ter sido algo chocante para os fariseus, porque eles eram muito preocupados com o tema justiça. Eles queriam cumprir tudo certinho, no mínimo detalhe, ser meticuloso ali no cumprimento das regras, preocupado com as regrinhas, porque eles achavam que assim eles seriam de fato justos diante de Deus. E quando vem Jesus, ele vai dar um chacoalhão neles, porque vai mostrar que muito mais importante do que está acontecendo com o teu exterior é o que está acontecendo dentro do teu coração. E o primeiro assunto ele começa falando sobre a ira, né? Falando a preocupação que eles tinham de não matar, de não cometer o assassinato, mas esse assassinato ele é a exteriorização de algo que já está dentro dele, que é a ira. Então, quando eu iro, quando eu tenho um coração cheio de ira, isso já mostra que há um problema dentro de mim, né? Esse valor do reino precisa ser trabalhado em mim, né, pastor? Muito importante. Um outro princípio também é o princípio da pureza, né? Isso. O princípio da santidade, o princípio do coerente. É interessante como a pureza, ela traz saúde. É interessante como a pureza, ela nos protege. Ser um adorador do Senhor não te coloca em risco, né? Mas quando você vê a maneira como o povo no Antigo Testamento se corrompia e eles começavam a adorar a Deus em que a vida deles era colocada em risco, a saúde inclusive. Eles usavam de alimentos, de práticas, eles usavam de orgias sexuais, por exemplo, a adoração a Baal envolvia muita a prostituição, e a adoração a Deus, o ser um súdito desse reino, envolve sim a pureza, aquilo que combina com as necessidades da nossa mente, do nosso corpo, da nossa alma. Está muito claro isso na palavra de Deus. Verdade. O verso 27 e 28, que é o que o pastor está abordando, né, ele vai usar a expressão, né, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer um que desejar uma mulher já cometeu adultério em seu coração. A preocupação é a mesma, né? É o que está acontecendo no coração. Porque a partir do momento que o evangelho entrar no coração, as características e os valores do reino começam a aparecer, né, pastor? Esse ponto ele é fundamental, porque tem muita gente lutando para se manter ali, não cumprir uma regra, não fazer determinadas coisas, quando na realidade essa é uma ação exclusiva do Espírito Santo em nós. É um fruto do reino de Deus em nós, é por meio dele que eu vou conseguir de fato vencer tanto minha ira, vencer minha tendência à impureza e os demais valores. Viver esse princípio significa em promover justiça, Isso. Promover verdade, né? Falando de verdade, o verso 37 vai falar a respeito de um princípio da honestidade. Seja o seu falar sim, sim, não, não, e o que passar disso é de procedência do maligno, né? Ele falando sobre a realidade dos juramentos. E o sentido ali é exatamente esse: a tua palavra tem que ser digna de confiança. Aquilo que você fala como súdito do reino de Deus deve ser digno de confiança. As pessoas olham para o que você diz e sabem que ali está alguém comprometido com a verdade, porque é súdito do reino de Deus, e no reino de Deus esse valor é importantíssimo. Benjamin Franklin disse certa vez que você dar um bom exemplo é o melhor sermão que você pode pregar. Então, viver esse princípio faz com que você esteja de fato mostrando, pregando, ensinando, capacitando seus filhos, seu cônjuge, os seus familiares, a sua parentela, a sua vizinhança, em que existem princípios que precisam ser vividos. Isso é a pregação do Evangelho, a melhor pregação do Evangelho, que é viver esses princípios. Verdade. Né? O verso 43 e 45 fala do princípio do amor. Olha que fantástico. Ele diz: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de Deus, de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, derrama chuva sobre justos e injustos. Você quer saber, e essa é uma expressão que João utiliza nas suas cartas também, né? Você quer saber se você é filho de Deus, se você vivencia isso? Dá uma olhadinha na forma com que você ama a Deus e na forma com que você ama o seu próximo. A Bíblia, ela ressalta muito a questão dos dons espirituais, e ela fala do valor dos dons espirituais.
como é importante você ter pessoas que têm dom de mestre, como é importante você ter pessoas que têm o dom de misericórdia, que têm o dom da palavra, mas o principal dom, o mais importante, aquele que de fato, sem ele os outros perdem total valor, é o dom do amor. É algo que Deus não escolheu um ou outro para oferecer, mas ofereceu para todos, né? Verdade. Fantástico. É importante, pastor, para a gente fechar aqui o nosso estudo sobre o reino de Deus, falar como quando a gente olha para os valores do reino de Deus, né, para essa realidade do reino de Deus, isso choca a nossa realidade, né? Mexe, porque a gente faz naturalmente uma comparação da realidade que é apresentada nas Escrituras para aquilo que a gente vivencia na nossa sociedade, na nossa vida como um todo. E é curioso como o próprio Agostinho, né, Agostinho, um dos pais da igreja, né, lá na sua época ali do Império Romano, já no declínio do Império Romano, ele vai escrever uma obra exatamente fazendo isso, comparando a realidade do céu, né, do reino de Deus, com a realidade que ele vivia. E ele chama isso, o nome do livro é A Cidade de Deus, onde ele faz esse contraste entre a realidade vivenciada da realidade prometida. A própria teologia, né, desenvolvida pelos reformadores, ela traz muito esse contexto de fazer a comparação daquilo que a palavra de Deus está orientando e está nos solicitando viver dessa forma e daquilo que a prática, a própria religião está vivendo. A dicotomia, né, a distância entre aquilo que deveria ser o experimentado e aquilo que está sendo de fato executado. Então isso é importante, a gente vai encontrar isso em Lutero, essa revolta dele com relação àquilo que ele está vendo, a gente vai encontrar isso em Calvino, a gente vai ver isso lá atrás em John Zwinglio, né? já apontando algumas coisas lá, o bisavô da Reforma apontando para essa realidade, eles estavam vivendo isso num grau muito grande e a gente traz para os dias de hoje. A gente vê uma sociedade adoecida, experimentando uma forma e vivendo de uma forma contrária àquilo que é a proposta da palavra. Verdade. Vivenciar o reino de Deus hoje é ser contra a cultura. Não tem jeito, né? Porque a própria Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno. Então esse sistema mundano, ele aponta para algo que se opõe a Deus. E nós, como integrantes do reino de Deus, é natural que os nossos valores têm que ser muito diferentes dos valores que são apresentados e vivenciados na nossa sociedade, né, pastor? O Russell Shedd, numa das suas colocações ali, ele utiliza a seguinte expressão: porque não seria possível a Deus planejar a substituição do diabo pelo domínio global de seu Filho soberano? Não será esse um contraste maravilhoso? O príncipe da paz governando, decretando as leis, executando imediato juízo perfeito contra toda e qualquer iniquidade? Fazendo exatamente essa comparação que no reino de Deus a realidade é muito diferente e choca a nossa realidade, né, pastor? O próximo ponto seria falar sobre a submissão, né? Agora falamos de uma cultura, do aspecto cultural ali mais geral, agora trazemos para o aspecto individual. Porque quando a gente fala sobre o reino de Deus, uma das coisas que deve nos marcar é perceber que o reino de Deus exige a nossa submissão. Os nossos valores precisam estar aos pés de Cristo. Qualquer pessoa que se declara cristã e que ela vê o reino de Deus como futuro, ela não entendeu nada. Ela não compreendeu. Então, aqui nós vivemos nessa condição. Por isso que muitos mártires morreram. Por quê? Porque na hora veio a imposição do império, do governante, do país, acontecendo hoje em tantos países, onde se impõe uma condição de vida que é totalmente incompatível com o reino de Deus, ali eles fazem opção pela morte e não pela desobediência à palavra e não obedecendo ao reino, aquele reino local, aquele reino temporal, porque o reino do homem é temporal, ele é local, surge um ditador, mata milhares, milhões de pessoas e ele desaparece. Ele não está aí, né? Nenhum ditador, Mao Tse Tung não está por aí para responder pelos crimes que ele cometeu. Hitler não está aí em algum presídio preso. Esse cara já passou o tempo dele, causou um dano
terrível à humanidade, mas passou os dias dele. O que resta para esses homens é o julgamento. Quem vai julgar eles, graças a Deus, não sou eu, nem o professor Leandro, é o próprio Deus quem julga qualquer um desses homens. Então é a gente entender isso. O cristão precisa entender isso. Ele tem um rei, ele tem um reino, ele tem a palavra, ele tem um mandamento, nós temos a lei, a nossa lei está aqui, é a palavra de Deus. Nós vivemos já, e já, usando um termo mais antigo, né, onde dizia, nós já gozamos de um tempo da alegria que é o reino de Deus estabelecido aqui no meu coração e aqui na minha mente. Verdade. Hoje falar sobre submissão, falar sobre renúncia é algo meio antipático, né, para a nossa sociedade. É algo que o pessoal fica meio olhando de canto de olho, mas se a gente está falando de um reino efetivo, exige de nós alguma coisa, né? É o que aconteceu, por exemplo, com o jovem rico. Com o jovem rico, ele chega para Jesus e fala, bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, olhando para a individualidade dele, vai falar, olha, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Porque o reino de Deus, ele tira a gente desses desejos idólatras. Talvez essa expressão usada por Jesus não cabe para mim, não cabe para o pastor Tunala, não cabe para você. Talvez não seja isso que Deus exija de você. Talvez a sua dificuldade, a minha dificuldade seja outra, mas se é algo que atrapalha a minha espiritualidade, o meu relacionamento com Deus, é isso que ele pede que a gente submeta aos seus pés. Essa realidade precisa ser submetida, esses nossos desejos idólatras precisam ser submetidos ao reino de Deus, porque no reino de Deus outros valores vão ser fomentados, né, pastor? E quando nós entendemos que o reino de Deus é ele, de fato, quem está, e Cristo está no centro, nós combatemos algo que é muito prejudicial e que há muito tempo, já na história da humanidade, tem destruído a humanidade, é uma coisa chamada humanismo, onde você coloca o ser humano no centro e você tira a figura de Deus do centro. Quando o humanismo entra no centro, ele coloca o homem, no sentido homem mesmo, masculino, como o centro, né? E subjuga a mulher. Aí vem o movimento querendo colocar agora a mulher no centro e está sempre querendo empoderar a figura errada. Está sempre buscando empoderar a figura errada. Ou é o homem que está ali sendo empoderado, ou é a mulher agora que está sendo empoderada e a figura errada está sendo empoderada, e isso só vai causar mais prejuízo, sendo que quem deveria estar sendo colocado como rei absoluto na mente do homem é o Senhor Jesus, é o nosso Deus, é o Criador, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quem deveria estar no comando da nossa vida, não o homem não está no centro, quem está no centro é Deus. Verdade. Nossa oração tem que ser, de fato, venha o teu reino. Nós devemos buscar esse reino, esses valores do reino na nossa vida, né? Para fechar, vale uma lembrança lá de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 24 e 25, quando ele diz, então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder, pois é necessário que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Essa é a esperança de redenção que a gente tem. Com certeza, e como diz ali, né, o texto de Marcos 10, 15, digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, um dos pequeninos, nunca entrará nele, nunca provará o reino de Deus. É um coração sincero, é um coração puro, é um coração humilde, é um coração entregue que prova o reino de Deus. E como a oração do Pai Nosso citado aqui pelo professor Leandro, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a mim, venha a nós, o reino, o teu reino, Senhor. Essa é a nossa oração sempre. Verdade. Deus abençoe você. Até a próxima aula.